Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Estou aqui hoje para trazer aquela revisão de respeito para a prova, para o vestibular do ITA. Escolhi algumas questões do ano de 2018, porque 2019, 20, 21, 22 e 23 você já encontra aqui no canal do Walter. Vou deixar nas descrições os links aqui das playlists para você se preparar daquela maneira bem bacana. Mas já vem comigo, já deixa seu like, like é importante, é sim o combustível do canal, faz com que o canal, né, cresça cada vez mais e mais e a gente continua aqui mantendo esse projeto bem bacana que, sim, irá te ajudar. Olha só o que nós temos nessa primeira questão. Os lados de um triângulo de vértices AB e C medem AB igual a 3 centímetros, BC igual a 7 centímetros e CA igual a 8 centímetros. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Pergunta dele, qual é o comprimento do segmento NK em centímetros? Como o foco aqui é uma revisão, o desenho tem que ser o menos importante, então eu já trouxe aqui um desenho pronto, só para a gente preencher e destrinchar todas as informações dele. Primeiro aqui nós temos um triângulo ABC, então vou colocar o A aqui, aqui é o B e aqui é o C. Ele disse que o AB mede 3, ele disse que o BC mede 7 e que o AC mede 8, beleza? Então nós colocamos aqui essas informações. Internamente, nós temos uma circunferência que tangencia os lados do triângulo, onde o ponto de tangência do lado AB é o ponto N, o ponto de tangência do lado AC ou CA é o ponto K. E o exercício pede para você encontrar a distância de N até K, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de Azinho. Bom, como nós temos uma circunferência que tangencia internamente o nosso triângulo, e esses carinhas aqui são os pontos de tangência, algumas coisas a gente já consegue tirar. Que, por exemplo, essa medida é igual a essa, eu consigo tirar que essa medida é igual a essa, e depois que essa medida é igual a essa daqui, tá bom? Então, esses pedacinhos todos a gente sabe que eles são iguais. Isso é legal demais, porque se, por exemplo, eu chamar esse pedaço de x, eu vou saber que aqui é x, e como eu tenho tudo do meu, né, todo lado do meu triângulo, esse cara aqui, ele vale exatamente 8 menos x. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que esse pedaço aqui, ó, ele vai valer 3 menos x. Só que o 3 menos x também está aqui. Então, isso aqui também vale 3 menos x. E o 8 menos x, ele também vai estar aqui. Então, eu sei que esse pedaço que eu estou zigue-zagueando, ele também vale 8 menos x. E o bom disso é que se você somar esses dois pedaços, isto é, 3 menos x mais 8 menos x, você pode igualar a 7 sem medo de ser feliz. 3 mais 8 vai ficar 11, então 11 menos 2x, isso daqui é igual a 7, então você tira que 2x é igual a 4, isso significa que o x é igual a 2. Olha só que legal. Você já tem muitas informações legais sobre esse triângulo que tem o lado A. Por quê? Esse triângulo é isósceles. Você acabou de encontrar que essa medidinha aqui é 2 e que essa medidinha aqui também vale 2. Bom, você tem um triângulo isósceles, você conhece dois lados, você quer o terceiro. Como que a gente poderia fazer isso? Ah, eu poderia fazer um Pitágoras, porque cai no ponto médio? Poderia, é verdade, mas você não sabe nem a altura e nem ao certo, né, nada sobre a base, que é justamente o que você está querendo encontrar. Então, uma forma interessante é você trabalhar com ângulo, ou seja, a gente vai olhar para esse carinha aqui. Vou chamar ele, por exemplo, de alfa. E aí, o que eu posso fazer? Achar o cosseno de alfa, ou eu poderia achar o seno de alfa. Só que como a gente tem apenas um ângulo, é a lei dos cossenos que se encaixa aqui neste exercício. Então eu vou aplicar, né, a lei dos cossenos usando esse ângulo alfa. Nesse caso, como eu quero encontrar o cosseno de alfa, eu preciso utilizar o triângulo grandão. Então a gente vai começar aqui, né, lá pelo lado oposto. Então a gente vai ficar com 7 ao quadrado, ele é igual a 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, matei aqui os lados do triângulo. Então, menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo que você começou. Isto é, cosseno de alfa. Agora é só fazer continha. Então, vem comigo aqui, ó. A gente vai ter o seguinte. Primeiro, 49 é igual a 9 mais 64 menos 2 vezes 3 vezes 8 é 2 vezes 24, tá bom? Vezes o cosseno de alfa, vezes o cosseno de alfa. Eu evito sempre fazer a conta com esse 2, porque esse 2, por ser par, pode acontecer de já se simplificar, né? Com outros termos da nossa expressão. E nesse exercício deu muito bom. 49 menos 9 vai ficar 40, então 40 menos 64 é igual a menos 2 vezes 24 vezes quem?
vezes o cosseno de alfa. Nesse caso, né, 40 menos 64 dá menos 24. Olha que bonito. Então, menos 24 é igual a menos 2 vezes 24 vezes o cosseno de alfa. Olha só, o 24 desse lado vai cancelar com o 24 do outro lado, vai sobrar um umzinho aqui. Então, significa que o cosseno de alfa, ele vai ser o menos 1 que sobrou, dividido por menos 2, ou seja, meio. E aí é interessante que o meu alfa, ele está em um triângulo. E um triângulo, o ângulo é até 180. E o cosseno até 180 graus, ele vai ser positivo ou negativo. Mas como aqui deu meio, ele deu positivo. Então, o alfa aqui não tem muitas opções, não. Ele tem que ser 60 graus. Então, o alfa, ele tem que ser igual a 60 graus. E aí, fechou o rolê. Por quê? Se eu sei que essa medida aqui é 60 graus e o nosso triângulo, ele é isósceles, então, em particular, esse triângulo ele é equilátero, e então eu posso concluir sem medo de ser feliz que o A é igual a 2. Se você não tiver essa confiança, você poderia, por exemplo, utilizar, claro, se aqui não fosse 60, se eu tivesse que o cosseno de alfa não desse para concluir que é 60 graus, sei lá, o cosseno de alfa deu 3/4. Então, aí o que você teria que fazer? Você poderia aplicar novamente a lei dos cossenos, só que nesse triângulo pequenininho, e aí você conseguiria encontrar o lado oposto sem problemas nenhum. Fechou então? Já resolvemos aqui a nossa primeira questão da revisãozinha de hoje. A segunda questão já é uma questão bem interessante também para a gente revisar, porque a gente vai trabalhar aqui com a expansão binomial. O que nós temos? Ó, sejam A e B números inteiros positivos. Se A e B são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão meio e o termo independente dessa expansão é igual a 7.920, pergunta dele, quanto que vale A mais B? Primeira coisa, como eu sei que A e B são termos de uma progressão geométrica, eu sei que, e consecutivos, então A vezes meio é igual a B, então você já tira que o A é o dobro do B. Então A é igual a 2B. Guarda aí essa informação. Outra coisa, quando a gente tem uma expansão como essa aqui, né? Deixa eu só trocar essa cor aqui, deixa eu voltar o meu vermelho. Quando você tem uma expansão como essa, vou pegar aqui A mais B elevado a N, a gente tem, né? Isso daqui é um somatório, só para a gente não precisar escrever, tá? As potências do A vão diminuindo enquanto as potências do B vão aumentando, né? E os coeficientes são números binomiais, ou seja, isso aqui é um NK de A elevado a N menos K vezes o B elevado a K, onde o meu K ele vai variar de 0 até N. Essa aqui é a expansão que a gente tem. O que é útil para nós é essa partezinha. Por quê? Ela fornece para a gente exatamente o termo geral, ou seja, um termo da nossa expansão. Primeiro, segundo, terceiro, tudo vai depender do meu K. Eu quero o quarto termo, então o meu K tem que ser eu quero o quarto termo, né? Então o meu K tem que ser 3, porque começa no 0. Perdão aqui o meu delay. Então esse cara aqui, ele é o termo geral. E a gente vai trabalhar em cima dele, por quê? Porque eu quero um termo específico, eu quero termo independente. Então, o que a gente quer? Quer aquele termo que não acompanha o x. E aí é interessante, né? A gente poderia falar, Walter, não é só substituir o x igual a zero, não, porque a gente tem um x aqui no denominador, então a gente precisa dar aquela melhorada para depois sim substituir, né? No caso aqui, o x igual a zero, ou seja, olhar só para o expoente, que é o expoente igual a zero. Quando a gente quer o termo independente, aqui também não é um polinômio para a gente ter a mesma análise. Bom, então vem comigo aqui, ó. Primeiro, o meu n eu sei que é 12, então a gente vai ficar com 12k, então 12k. O meu azão aqui é o ax, então a gente vai ficar com ax elevado a 12 menos k. E o meu bzão aqui, o meu bzão tem que tomar um cuidado, porque na expansão que ele nos deu é negativo, e na fórmula que eu apresentei ela é positiva. Tem problema isso? Não. Você pega esse menos aqui e joga ele para o b. Então é como se você tivesse menos b dividido pela raiz de x, isso tudo aqui elevado a k. Tá bom? Então agora a gente vai melhorar essa expressão, porque ele disse que o termo independente dela depois vai ser 7.920. Bom, aqui repete o 12k, então o 12k ele vai se repetir. Essa potência, o A vai ficar elevado a 12 menos k, então A elevado a 12 menos k. O x ele vai ficar elevado a 12 menos k também, então x elevado a 12
menos k. Agora aqui, ó, a gente vai ter o menos b elevado a k. Então, ó, menos b elevado a k. Só que antes de fazer uma de conta, eu vou dar uma melhorada aqui, ó. Se você deixar o menos b, você teria o 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. E isso daqui eu posso escrever como sendo x elevado a menos meio. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o x elevado a menos meio elevado a k. Tá bom? Então, vezes aqui o x elevado a menos meio, ficou feinho aqui, elevado a menos meio, que por sua vez está elevado a k. Eu deixei em destaque em vermelho o x porque é exatamente o que a gente vai olhar, porque eu quero olhar por o termo independente. Então, o termo que acompanha o x, ele não pode aparecer, tem que ser x elevado a zero, e é isso que a gente vai fazer. Então, deixando aqui organizado só para ficar bonito, este cara aqui, ele é igual a 12k vezes a elevado a 12 menos k vezes menos b elevado a k vezes quem? O x elevado a quanto? Aqui agora é só somar 12 menos k, então 12 menos k, aí a gente tem menos k sobre 2, né, que é a potência de potência, então menos k dividido por 2. Aí o que eu quero? Eu quero que esse termo não apareça, porque ele tem que ser o termo independente. Para ele não aparecer, significa que o expoente do x precisa ser zero. Então, o que a gente faz? A gente precisa ter o 12 menos k sobre 2, isso daqui igual a zero. Bom, menos 1 com menos meio dá menos 1,5, então menos 3 sobre 2. Então, a gente vai ficar com 12 igual, né? Porque eu vou passar todo mundo para lá, então vai ficar k mais k sobre 2, que é 3k sobre 2. Então, mais 3k dividido por 2. Esse 2 sobe multiplicando, então a gente vai ficar com 3k igual a 24, 3k igual a 24, ou seja, o k tem que ser igual a 8. Então, na hora que você expandir essa expressão, tudo, você consegue achar o termo independente substituindo o k por 8. Aí agora a gente vai fazer a continha exatamente com ele. Vou pegar essa parcela, porque olha só que interessante, eu quero olhar só para o termo independente. Então eu vou olhar só para isso daqui. Então eu vou olhar para essa expressão substituindo o k por 8. Então eu vou jogar aqui k igual a 8, porque ela vai fornecer para nós o termo independente. Então vai ficar assim, ó, vem comigo. Primeiro, na hora que a gente substituir, vai ficar 12, 8, isso aqui já é um número binomial, vezes o A, só que o A é o dobro de B. Então, vezes 2B elevado a 12 menos K, ou seja, 12 menos 8, que vai ficar 4, vezes menos B elevado a K, só que o K é 8, tá bom? Isso aqui, de acordo com o exercício, é igual a 7.920. Bora aqui organizar, porque vai ficar bonito, hein? Bom, 12 e 8 aqui é um número binomial, então é a fórmula da combinação. A gente pode escrever como sendo 12 fatorial dividido por 8 fatorial, aí 12 menos 8, que é igual a 4 fatorial. Ok, o 2 elevado à quarta vai dar 16, então aqui vai ficar 16, vezes b a quarta, vezes base negativa elevada a expoente par, vai ficar positivo, então vezes b a oitava. Isso aqui é igual a 7.920. O 7.920 vai ter um 10 vezes 792. 792, se a gente dividir por 2, vai ficar 350 mais metade de 92, né? Porque metade de 700 é 350, metade de 92 é 46. Então, vai ficar 396. Então, 2 vezes 396. Legal. Então, agora, bora fazer essa continha aqui para chegar na nossa resposta. 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Aí a gente manda o 8 fatorial embora, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. Ok, ainda a gente tem o 16, a gente tem o b elevado a 12, e a gente tem o 10 vezes o 2 vezes o 396. Cara, 396 é bom demais, é 4 vezes 99. 4 vezes 99. E olha só que lindo o que aconteceu. Esse 12 cancela com esse 12 aqui. Aí a gente tem, ó,
11 vezes 9 dá 99, que cancela com esse cara aqui. Oh, esse aqui já ficou bom. Esse 10 vai cancelar com esse 10 aqui. E olha só que legal, ficou 16 sobre 2, que dá 8. Então, 8 vezes b elevado a 12 dá exatamente 8, que é 2 vezes 4. Ah, então significa que b elevado a 12, isso daqui é igual a 1. Ele disse lá no enunciado que o b é inteiro, então aqui só tem uma opção. b é 1. b é igual a 1. Só que a é o dobro, então significa que a é igual a 2. Só que ele não quer nem a nem b, ele quer a mais b. Então, a mais b é igual a 3, fechando o rolê. Aí a alternativa correta aqui é a alternativa B. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, ó. Vai embora não, hein? Não me abandona. Se tá cansado, vai beber uma água. Daqui a pouquinho você volta aqui, que a gente vai maratonar aqui várias questõezinhas pra gente se preparar daquela maneira bem bacana. Essa aqui já vai tirar a gente do sério. Olha só que legal essa questão. Ele fala o seguinte, ó. Sobre duas retas paralelas R e S, são tomados 13 pontos, M pontos em R e N pontos em S, sendo M maior que N. Com os pontos são formados todos os triângulos e quadriláteros convexos possíveis. Sabe-se que o quociente entre o número de quadriláteros e o número de triângulos é 15 sobre 11. Pergunta dele: quais são os valores de N e M, respectivamente? Não é para ser um exercício difícil, porque é um exercício manjado, tá? Esse tipo de pergunta já caiu com bastante frequência. O que eu sei? Eu sei que N mais M é igual a 13. É isso que eu sei. Aí eu tenho uma reta, que é uma reta R, e eu tenho outra reta, que é uma reta S. Nessa reta R, a gente vai pegar M pontos. Então, aqui a gente tem, ó, sei lá, não sei quantos. Nós temos aqui M pontos. M pontos. E na outra reta, a gente tem N pontos. N pontos. Claro que aqui eu não sei quantos pontos eu tenho, tá? Então, eu coloquei aqui só para a gente visualizar. Agora, o que a gente precisa fazer? Formar triângulos e quadriláteros. Bom, para a gente formar triângulos, você há de concordar comigo que basta você pegar 2 pontos em uma reta e pegar o terceiro na outra reta. Porque pronto, você vai ter um triângulo. Tá bom? Então, eu posso pegar 2 pontos na reta M e 1 ponto na reta S, ou significa que eu vou somar, eu posso pegar 1 ponto, 2 na reta S e 1 ponto na reta R, que eu vou conseguir formar um triângulo. Beleza? Então, agora a gente vai calcular o número de triângulos. Então, para calcular o número de triângulos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 pontos na reta R. Então, eu tenho M pontos disponíveis, eu quero escolher 2. Isso é uma combinação de M escolhe 2, beleza? Isso daqui, se você preferir, é o M2. M2. Se você não preferir, você pode deixar a indicação de CM2, beleza? E eu preciso pegar um ponto na outra reta. Então, é uma combinação de N escolhe 1. Combinação de N escolhe 1. Então, significa, ou, né, até fazer já aqui separado, ou eu posso pegar 2 pontos na reta N, então vai ser uma combinação de N escolhe 2 e um ponto na reta R. Então, a gente vai ter uma combinação de M escolhe 1. E a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai multiplicar, porque é o E, e aqui a gente vai somar, porque é o ou, porque uma coisa ou outra pode acontecer. Então, a quantidade de triângulos, acho que eu vou ter que puxar aqui para a gente economizar espacinho, a quantidade de triângulos vai ser M fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes M menos 2 fatorial. Isso daqui está multiplicado N, então vezes o N, porque esse carinha aqui dá exatamente N. O número binomial de N com qualquer número é sempre o valor de N, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter N mais, repete, mesma coisa, N fatorial, dividido por 2 fatorial, aí a gente vai ficar com N menos 2 fatorial, aí vezes quem? Vezes o M. Dá para melhorar isso, tá? Por quê? O M fatorial é M vezes M menos 1, aí vezes o M menos 2 fatorial. Vou escrever só nesse daqui, porque aí depois no outro eu não preciso. Dividido por 2 fatorial, vezes M menos 2 fatorial, e ainda a gente tem ali o vezes N que está ali fora, tá? Então, a gente tem essa expressão.
mais, quem disse que era fácil, né? Então, mais, aqui é a mesma coisa, só que agora você já é um pouquinho mais direto. Por quê? Esse cara vai cancelar com esse. Então, olha só o que vai sobrar pra gente. Vai sobrar n vezes n menos 1, dividido por quem? O n menos 2 fatorial vai embora. Então, dividido por 2 fatorial vezes o m. Então, aqui vai ficar assim. m vezes n, então vai ficar mn vezes m menos 1 mais mn vezes n menos 1. E tudo isso daqui está dividido por 2 fatorial, ou seja, dividido por 2. Bom, olha só que legal, eu posso colocar o mn em evidência. Então, eu vou colocar aqui o mn em evidência. Então, a gente tem mn, que multiplica m menos 1 mais n menos 1. Isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 2. O que é interessante é que dentro dessa expressão apareceu m mais n. Olha só, e m mais n eu sei que vale 13. Então, no fim das contas, o número de triângulos que a gente consegue formar é m vezes n. 13 menos 2 vai ficar 11. Então, vezes 11 dividido por quem? Dividido por 2. Legal, então aqui é interessante que como aqui é quantidade, eu já sei que m vezes n precisa ser par. Então, um deles precisa ser par. O m e o n, um deles precisa ser par. Era óbvio de se esperar, porque a soma era ímpar, né? Então, ou você tinha ímpar e par. Tinha que ser ímpar e par. Beleza, então eu já sei que essa é a quantidade de triângulos. Agora a gente vai calcular a quantidade de quadriláteros. Esse é mais fácil de calcular. Por quê? Para montar quadriláteros, a gente precisa pegar 2 pontos em uma e 2 pontos em outra. Porque não adianta a gente pegar 3, porque se a gente pegasse 3 aqui e 1 ali, não seria um quadrilátero, seria um triângulo. Então, necessariamente, a gente escolhe 2 pontos da reta R e 2 pontos da reta S. Então, a gente vai calcular o número de quadriláteros. Então, para calcular o número de quadriláteros, você vai pegar a combinação de m pontos escolhe 2 e a combinação de n pontos escolhe 2. Então, primeiro eu escolhi na reta R, depois eu escolhi na reta S. Bom, aqui vai ficar assim, né? Essa continha a gente já fez. Então, é m fatorial dividido por 2 fatorial vezes m menos 2 fatorial. Isso vezes quem? N fatorial dividido por 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. Essa conta a gente consegue melhorar bem mesmo, porque vai ficar assim, ó, m vezes m menos 1, porque o m menos 2 vai embora do jeitinho que a gente fez ali anteriormente, dividido por 2 vezes n vezes n menos 1, também dividido por 2. Então, isso daqui, pessoal, deu mn. Então, mn vezes quem? m menos 1 vezes n menos 1. Isso tudo dividido por 4. Aí, o que ele disse pra gente? Que a razão entre o número de quadriláteros e de triângulos é 15 sobre 11. Então, eu vou trabalhar agora exatamente com essas expressões. Deixe-me aqui dar uma memória fotográfica e eu vou limpar essa parte aqui e vou trazer tudo bonitinho aqui pra gente. Ó. Então, a gente sabe que m mais n é igual a 13. Nós sabemos que a quantidade de triângulos é m vezes n vezes 11 dividido por 2. E acabamos de verificar que a quantidade de quadriláteros é m vezes n. Então, m vezes n vezes m menos 1 vezes n menos 1 dividido por 4. Isso é o que a gente acabou de fazer com todas as contas. Aí, o que o exercício falou? Que esse quociente vale 15 dividido por 11. Então, a gente vai pegar o mn vezes... Ó, já vou fazer a distributiva aqui, porque vai dar bom. Vai ficar mn menos m menos n e mais 1. Mais 1. Isso tudo aqui dividido por 4. Tudo isso dividido por mn vezes 11 sobre 2. Ele disse que é igual a 15 dividido por 11. Beleza? Então, é isso que a gente tem.
Coisas que nós podemos fazer. Olha só, esse MN cancela com esse carinha aqui cancela com esse, vai sobrar um 2. Então, aqui embaixo, a gente... Opa, ficou bom ainda. Esse 11 aqui cancela com esse 11. Então, olha o que sobrou pra gente. MN menos M mais N, coloquei o menos em evidência, mais 1. Isso daqui dividido por 2 é igual a 15. É isso que sobrou, hein? Tá vivo aí comigo? Já deixa seu like, você não deixou o like ainda, hein? Então, esse cara aqui vai subir multiplicando, então a gente tem que MN menos, isso aqui é 13, menos 13 mais 1 é igual a 30. Menos 13 mais 1 fica menos 12. Então, eu sei que MN é igual a 42. MN é 42. Bom, aí acabou, né? Porque eu sei que MN é 42 e eu sei que M mais N é igual a 13. Então, aqui dá até para a gente fazer um soma e produto, né? Se a soma é 13 e o produto é 42, 13... Ou pensa no produto. Se o produto é 42, 42 é 6 e 7. E 6 mais 7 bate. Então, significa que o M é igual a 7, porque ele disse que o M é maior que N. E o N é igual a 6. 7 mais 6 é 13. E 7 vezes 6 é exatamente igual a 42. Então, a resposta é 7 e 6. Fechou. Nem precisou do respectivamente, né, dele, porque 6 e 7 aí é o valor de NM, acabou nem precisando. Então, matamos aqui mais uma questãozinha bem bacana. Bora lá fazer mais um pouquinho. Essa aqui já é bem legal, uma questão muito legal. Ele fala assim, ó. As raízes do polinômio, ok, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é... Vamos lá. Primeiro, se você pegar esse polinômio p de x, nós temos que ele é 1 mais z ao quadrado, mais z ao cubo, mais z à quarta, mais z à quinta, mais z à sexta, mais z a sétima. Essa questão aqui é bem demais. Se você quiser ficar sabendo de tudo sobre números complexos, vou deixar um card aqui de uma maratona de aulas, aulões mesmo, para você manjar bem demais dos números complexos. É só clicar aí no card para você assistir depois. Olha só. Primeiro aqui, esse polinômio, olha só que interessante. Observe que z igual a 1 não é raiz, porque se você coloca o z igual a 1, não vai dar zero nunca. Então, o z é diferente de 1. Esse cara aqui não é raiz. 1 não é raiz. 1 não é raiz. Isso é legal, porque se 1 não é raiz, você pode, antes de mais nada, fazer como se fosse uma soma de PG. Essa soma aqui é uma soma de PG de razão z. E por que é importante saber que o z é diferente de 1? Porque na hora que você for fazer a soma de PG, como que é? É o A1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por quem? Dividido por Q menos 1. Então, significa que essa expressão aqui, ela vai ser o A1, que é 1, vezes o Q, que é o Z. Então, é Z. O N é a quantidade de termos, nós temos 8 termos. Então, 8 menos 1. Tudo isso daqui dividido por quem? Dividido por Z menos 1. Ou seja, vai ficar Z à oitava menos 1, dividido por Z menos 1. Então, esse polinômio é igual a esse, claro, com Z diferente de 1. Então, o que isso significa? Se esse polinômio é identicamente igual a esse, significa que as raízes do p de x são as raízes desse cara. Então, se eu pegar o z à oitava menos 1 e dividir ele por z menos 1, esse cara aqui tem que ser igual a zero, que aí eu encontro as raízes. E para isso daqui ser zero, significa que z à oitava menos 1 tem que ser igual a zero, ou seja, significa que z à oitava tem que ser igual a 1, é claro, com z diferente de 1, porque se você observar, 1 à oitava dá 1, mas ele não pode ser a resposta. Então, significa que a gente tem que olhar para todas as raízes oitavas da unidade. Então, a gente vai olhar para todas as raízes oitavas da unidade, exceto o número 1. É isso que a gente vai fazer. E para ter aquela resolução bem bacana, eu vou limpar aqui, vou trazer o que importa. Então, significa que o nosso p de x, ele é identicamente a z à oitava menos 1 dividido por z menos 1 para z
diferente de 1, beleza? Então, as raízes do nosso p de x são as raízes desse quociente, e as raízes desse quociente são as raízes de z à oitava menos 1. E para você que quer lembrar, a gente tem o seguinte, primeiro, no plano complexo, que é o plano de Argand de Gauss, você tem lá o eixo real e o eixo imaginário, né? O eixo horizontal é o eixo real, o eixo vertical é o eixo imaginário. Eu vou considerar aqui uma circunferência. As raízes, pessoal, elas ficam igualmente espaçadas. Ou seja, se você sabe que z igual a 1 é raiz, aqui ó, z igual a 1 é raiz. Ele não serve pra gente, mas ele existe. Z igual a 1 é raiz. Então, todas elas estão numa circunferência de raio 1, e elas são igualmente espaçadas, e a gente tem 8. Então, uma está aqui, a outra estaria bem na metade, a outra está aqui, a outra bem na metade, a outra raiz está aqui, a outra bem na metade, a outra está aqui, a outra aqui bem na metade, e a outra estaria aqui. Só que, para a gente, vai ser útil somente essas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Como o nosso polinômio era de grau 7, ele tinha até no máximo 7 raízes. Eu olhei para esse porque esse é mais fácil. Aí, dentre todas essas 8 raízes, só não serve para a gente aquela onde o z é igual a 1. Então, significa que o meu polígono é quase que um octógono, né? Parecia, ó, vou fechar o octógono, vou fechar. Não, só que não. Então, esse é o meu polígono. Coisas que a gente precisa saber agora para encontrar a área desse carinha. Primeiro, se você fechasse aqui, ó, se você fechar, você sabe que é uma parte, né, uma fatia de pizza. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, então eu sei que aqui é 45 graus. Eu sei que aqui vale 1. Por quê? Porque o raio da circunferência é 1. Então aqui também vai valer 1. Isso significa que para eu achar a área, bastaria, por exemplo, eu achar a área do octógono e depois eu tiro, por exemplo, aquilo que não me interessa. Então eu vou tirar essa partezinha aqui. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou calcular a área do octógono e vou tirar aquilo que eu não quero. Bom, para calcular a área do octógono, observe que ele é formado por 8 triângulos que você conhece os lados e o ângulo entre eles. Então vamos pensar assim, que a área total, que é a do octógono, que é a área do octógono, ele vai ser 8 vezes a área de um triângulo como esse. Aí a área desse triângulo, a gente pode utilizar a fórmula do meio abessênio. Então vai ser meio, então meio, um lado, vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, ou seja, do seno de 45. O que eu estou fazendo? Eu tenho um triângulo onde eu sei que aqui é um ângulo de 45 graus, eu sei que aqui vale 1 e aqui também vale 1. Então, a gente pode utilizar essa fórmula para encontrar. 8 dividido por 2, aqui vai ficar 4, então a gente vai ficar com 8. Vou até fazer assim, ó, 8 vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então vai ficar 8 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, e isso daqui vai ficar 8 raiz de 2 dividido por quem? Dividido por 4. Eu sei que você fica aí ansioso para simplificar, mas pensa que você vai tirar a área de um triângulo, então vai ter 1 sobre 2, a chance de você ter que tirar o MMC depois é muito grande, então não vou fazer essa continha. Bom, agora vamos lá. Vamos dar um zoom aqui no que eu preciso. Observe que nós temos um triângulo que faz isso. Aqui é 1, aqui é 45 graus. Aí eu tenho mais esse pedacinho aqui, eu vou até colocar ele na cor que está ali no meu desenho, ó. Esse pedacinho. Aqui é 90. E aqui é 45 graus. Para eu achar essa medida, se quiser chamar ela de x aqui, por exemplo, você pode lembrar que 1 é diagonal, né? Então, x raiz de 2 vale 1. Então, x é 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, esse pedacinho aqui vale raiz de 2 sobre 2. Legal. Aí, o que acontece? Eu sei tudo isso. Tudo isso tá aqui, ó. Vale 1. Então, esse pedacinho aqui, ele vale 1 menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, 2 menos a raiz de 2 dividido por 2. E eu sei que eu preciso da área desse triângulo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, então? Base, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2, que é o x, base, vezes a altura,
base vezes altura, dividido por quem? Dividido por 2. Então, a gente tem essa continha aqui para fazer. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Nós temos... Posso fazer a distributiva? 2 vezes raiz de 2, fica 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2, então vai ficar menos 2. Isso tudo dividido por 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, dividido por 2 vezes 4. Por que eu fiz isso? Aqui nessa expressão você consegue colocar o 2 em evidência, então fica 2, que multiplica raiz de 2 menos 1, dividido por 2 vezes 4. Posso cancelar esse cara com esse, então vai sobrar para a gente raiz de 2 menos 1 dividido por 4. Então essa é a área desse triângulozinho. Só que eu tenho que tirar essa parte aqui de baixo. Então, finalmente, acabou, gente. Agora acabou. Se você sobreviveu comigo aqui, então a área que eu quero, lembra lá? É a área do octógono, que é 8 raiz de 2 sobre 4, menos 2 vezes a área desse triângulo que a gente acabou de encontrar, que é raiz de 2 menos 1 também sobre 4. Para fazer essa continha, tá vendo só? Todo mundo sobre 4, fica legal demais. Então, você vai ficar com 8 raiz de 2 sobre 4, menos 2. Vou até colocar aqui assim, deixar já uma única fração aqui, ó. Sobre 4, porque os dois são 4 embaixo. Então, menos 2 raiz de 2. Aí, esse cara aqui vai subir, então, mais 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2. 6 raiz de 2, mais 2, dividido por 4, ou seja, essa área que eu estou procurando, ela vai valer exatamente 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Fechando aqui o rolê. 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. E isso está na alternativa correta como sendo alternativa D. Já pegamos uma questão aqui um pouquinho mais puxada, né? Pessoal, tem mais 3 questõezinhas aqui. Vamos lá, força comigo para a gente trabalhar em mais uma questão. Essa aqui já é outra questão interessante, porque ele fala o seguinte, depois as outras duas são mais tranquilinhas, essa aqui é a outra que é bem puxada. Com relação àquela equação, o que nós podemos afirmar? Eu trouxe essa equação porque existem algumas expressões que a gente precisa conhecer. Existem algumas expressões que parece que não, mas a gente precisa conhecer. Esse cara aqui é muito conhecido. Essa expressão do jeito que está aqui, ela é bastante conhecida. E ela é de se esperar alguma coisa. Tem um 3, é de se esperar tangente de 3x. Olha só. A gente sabe que a tangente de 2x é tangente de x mais tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Ou seja, a gente poderia utilizar a tangente da soma, né? Tem gente que ama, tem gente que beija, né? O tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de AB. Como é revisão, a gente escreve aqui, ó. O tangente de um A mais B, isso daqui é tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, é isso que a gente tem. Claro que esse caso de 2x é que o A é igual a B. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nesse caso aqui, a gente vai ficar com 2 tangentes de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Legal, guarda essa informação. Só que eu não quero isso, eu quero a tangente de 3x. Então, a tangente de 3x, ela é a tangente de 2x mais x. Então, isso daqui vai ficar tangente de 2x, vamos usar aquela fórmula ali, ó, tangente de 2x mais tangente de x dividido por 1 menos tangente de 2x vezes a tangente de x. Eu usei a fórmula do A mais B. Só que dentro dessa fórmula, eu vou ter que utilizar a tangente de 2x. Então, vai ficar 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x mais tangente de x, tudo isso dividido por 1 menos 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x vezes quem? Vezes a tangente de x. O que é legal, os denominadores são iguais, eles vão embora. Então, a gente vai tirar o MMC aqui, já as coisas vão tudo já se organizar, né? Parece que tá feio, mas
Tipo assim, você poderia decorar, você poderia saber. Não decorou, não soube, aí você teria que pelo menos tentar ver uma dedução de perceber que isso daqui acontece. Besteira seria fazer conta. Fazer conta com todas aquelas coisas você não ia conseguir, ia demorar demais. Se você manipulasse essa expressão aqui para chegar em algo bom, você ia demorar demais aí fazer conta e utilizar muitas identidades trigonométricas e não ia sair do lugar. Então esse cara aqui a gente pode multiplicar, então vai ficar 2 tangente de x mais tangente de x vezes 1 fica tangente de x, menos tangente de x vezes tangente ao quadrado, então vai ficar menos tangente ao cubo de x, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x, dividido por... Aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara vai multiplicar, então vai ficar 1 menos tangente ao quadrado de x, menos 2 tangente de x vezes tangente de x, fica 2 tangente ao quadrado de x. Isso tudo dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Coisas que são legais. Esse termo vai embora com esse. E olha o que sobrou para a gente. Que a tangente de 3x, ela dá exatamente tangente de x mais tangente de x, ou seja, 3 tangente de x, menos tangente ao cubo de x, dividido por 1 menos 3 tangente ao quadrado de x. 1 menos 3 tangente ao quadrado de x. Eu diria que a parte difícil do exercício passou, de verdade, porque se você soubesse disso, vou dar um Ctrl X aqui e vou limpar para a gente começar o exercício aqui, ó, como se eu estivesse começando o exercício agora. Ó, pessoal, vamos lá para a nossa próxima questão, a gente precisa resolver aquela equação e a gente tem essa identidade aqui como suporte. Olha só que interessante. Tangente ao cubo de x menos tangente ao cubo de x. Menos 3 tangente de x mais 3 tangente de x. Aqui embaixo repetiu do mesmo jeitinho. Então significa que isso daqui que ele me deu, é exatamente menos 3. É exatamente menos tangente de 3x. Então, no fim das contas, esta equação vai implicar, né, que menos tangente de 3x mais 1, isso daqui é igual a zero. Ou seja, a equação se reduziu a essa. Tá vendo só? Teoria, e aí agora a gente vai pôr em prática. Como que a gente resolve uma equação como essa? Isso aqui já fica muito mais, né, palpável de resolver. Ou seja, tangente de 3x é igual a 1. Então, significa que o 3x, para ser tangente ser 1, o que a gente tem que recordar? Se a gente for pensar lá no ciclo trigonométrico, tá lá o ciclo, bonitão. Tá aqui. Beleza. A gente tem aqui o eixo das tangentes. A gente tem aqui o eixo das tangentes. Eu quero que a tangente seja 1. E a tangente vai ser 1 aqui no π sobre 4 e aqui embaixo. Ou seja, 180 graus depois. Então, significa que o 3x ele tem que ser igual a π sobre 4. Π sobre 4 mais meia volta, né? Ou seja, mais um π vezes um k. Quantas voltas? Não sei. Aqui a gente tem um bocado. Depois a gente vai analisar nos intervalos que ele pediu. Bem, posso dividir por 3, então quem que vai ser o x? X vai ser igual a π sobre 12. 3 dividido aqui, ó. O π sobre 4 dividido por 3 fica π sobre 12. Π sobre 12 mais o π dividido aqui por 3 vezes o k. Posso tirar o MMC entre 12 e 3, que vai ficar 12. Então, 12. Aí, 12 aqui vai ficar um π. Aí, mais 12 dividido por 3 vai ficar 4, mais 4π vezes 4. 4π vezes k. Legal. Aqui, se você preferir, você pode colocar o π em evidência. Então, você vai chegar que o x, ele vale π, que multiplica 1 mais 4k, tudo isso aqui dividido por 12. Agora, o que a gente precisa fazer? Olha só, de acordo com o que ele deu no enunciado, a gente vai... a equação admite apenas uma solução real. Mentira, porque você pode colocar aqui infinitos valores de k, então o k aqui é inteiro, tá? Lembre-se sempre, quando você tem uma situação como essa, o k
ele pertence a Z. Então não pode ser a alternativa C, porque admite infinitas soluções. Então, no fim das contas, a gente vai analisar o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ó, existe uma única solução no intervalo de 0 a π sobre 2 e existe duas soluções no intervalo de menos π sobre 2 e 0. Vamos ver. Por exemplo, se K for 0, quem é x? X é igual a π sobre 12. Π sobre 12. Uma ideia de você trabalhar mais rápido, como você tem aqui π sobre 2, e você vai chegar tudo em função de π sobre 12, então como você tem aqui o π sobre 2 e você tem sobre 12, isso daqui é a mesma coisa que 6π sobre 12. Que aí você já tira o MMC do intervalo, porque nas respostas que você encontrar, você já consegue enxergar mais rápido se elas encaixam ou não. Então, ó, π sobre 12 é menor que 6π sobre 12, então isso daqui encaixa, porque é muito melhor você falar π sobre 12 do que π sobre 2, embora π sobre 2 e π sobre 12 você consegue também enxergar. Se K for 1, se K for igual a 1, quem vai ser o x? Vamos lá, x é igual a 1 mais 4 vai dar 5, 5π sobre 12. Aqui já é interessante, ó, 5π sobre 12 é menor que 6π sobre 12, então esse cara aqui também entra. Então, observe que fura a alternativa D, porque entre 0 e π sobre 2 existem duas soluções. Já encontramos ela, porque o 0 entra na jogada. Aí observe que se você pegar K igual a 2, se o K for igual a 2, você vai passar, porque vai ficar 4 vezes 2, 8, 8 mais 1 vai ficar 9π. O x ficaria 9π sobre 12. E isso é maior, então esse daqui não serve. Então esse daqui já não pode. Agora a gente pega um K negativo. Então a gente pega agora K igual a menos 1. Se o K for menos 1, então quem vai ser o x? Menos 4 mais 1 vai ficar menos 3. Então vai ficar menos 3π sobre 12. Esse aqui a gente vai analisar aqui, ó, a mesma coisa. A gente poderia pensar no menos 6π sobre 12. Então, menos 3π sobre 12 é menor, né? Porque está mais perto da origem, então ele é menor. Então, esse cara aqui, ele entra. Então, esse aqui, check. Aí, se você pega K igual a menos 2, K igual a menos 2, aqui já vai ficar 4 vezes menos 2, que dá menos 8 mais 1 dá menos 7. Então, você chegaria que o x é igual a menos 7π sobre 12. E esse aqui já não entra, porque menos 7π já está à esquerda, né, do menos 6π sobre 12. Então, esse daqui não vai servir para a gente. Então, no fim das contas, ó, existem duas soluções do intervalo. Não, existe só uma, porque o K só funcionou para o K igual a menos 1. Então, não pode ser essa alternativa. Aí, então, ele falou assim, ó, a soma das soluções é maior que 0 ou a soma das soluções é igual a 0. As soluções são essas, pessoal. A gente tem o π sobre 12, depois o 5π sobre 12. Ó, aí 1 mais 5 vai dar 6. Aí 6 tira 3, vai ficar 3π sobre 12. Então, a soma deu 3π sobre 12, que é maior que 0. Então, significa que é maior que 0. A alternativa correta é a alternativa B. Então, é uma questão bem legal, porque a gente fez a revisão de soma de arcos, fizemos aqui uma revisão de como resolver uma equação trigonométrica. Então, escolhi essa questão, por mais chata que ela possa ser, para que você dê para revisar bastante coisinha. Agora, a gente tem aí as últimas questões aqui, bem interessante. Essa daqui ele fala, olha só que legal. Considere a classificação. Dois vértices de um paralelepípedo são não adjacentes quando não pertencem à mesma reta. Um tetraedro é formado por vértices não adjacentes de um paralelepípedo de arestas 3, 4 e 5. Se o tetraedro tem suas arestas opostas de mesmo comprimento, qual é o volume dele? Olha que questão legal. Nós temos um paralelepípedo. Vou desenhar aqui um paralelepípedo, mais ou menos assim. Claro que ainda falta as profundidades do meu paralelepípedo. 3, 4, 5, 3, 4, 5, boa. Aqui eu vou subir 3 aqui. Beleza. Então aqui, aqui. Aí eu vou colocar aqui a profundidade com uma outra cor, só para aqui no fundo aqui, só para ficar. Porque pontilhar aqui é mais chato. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso paralelepípedo. Ele disse que vértices que não são adjacentes são vértices que não têm não estão na mesma reta. E um tetraedro, ele é formado por vértices que não são adjacentes. Então a gente não tem muita opção. A gente teria esse vértice, aí aqui já não pode pegar. Então esse pode.
Aí esse aqui já não pode pegar, então esse pode. Aí esse aqui não pode pegar, então esse daqui pode. Então esse é os vértices, né? Um tetraedro tem 4 vértices. Então eu tenho este cara, ó, esse aqui é diagonal da face. Esse cara, diagonal da face. Esse cara, diagonal da face. Aí ele encaixa aqui embaixo, diagonal da face. Aí esse daqui ele vai levar lá atrás, diagonal da face, e esse aqui vai levar aqui, diagonal da face. Então, esse é o nosso tetraedro. Então, o nosso tetraedro está aqui. Aí, observe que todas as suas arestas são opostas de mesmo comprimento, porque todas elas são diagonais da face. Isso é bom demais. Porque se eu falar que, por exemplo, aqui tem 3, aqui tem 4 e aqui tem 5, o volume do tetraedro, ele vai ser o volume do paralelepípedo, menos o volume dessas pirâmides aqui, ó. Se você perceber aqui, são pirâmides, ó. Você tem uma piramidezinha aqui. Então você vai fazer menos ela. E como todo mundo se encaixa, se você for ver, ó, o que está desse vértice é igual que está no outro aqui, que é igual que está aqui, que é igual que está aqui na ponta. Então é interessante, porque você vai ter, então, menos 4 vezes o volume. Vou até colocar aqui assim, 4 vezes o volume dessas piramidezinhas que eu coloquei. Então, o volume da pirâmide, tá bom? Então, o volume do tetraedro é igual ao volume do paralelepípedo. O paralelepípedo é 3, 4, 5. Então, é 3 vezes 4 vezes 5, menos 4 vezes o volume de uma pirâmide como essa piramidezinha aqui que a gente tem. Tem que tentar enxergar, né? Se você vê aqui, ó, essa do fundo, acho que talvez até enxerga melhor, ó. Você tem essa base aqui, ó. Ela é uma base 3 por 4 e a altura é 5, que é a mesma coisa aqui. Ó, aqui é 4, aqui é 3, então a base é um triângulo, retângulo 3 por 4 e a altura 5. Se você olhar essa aqui do fundo, ó, mesma coisa, ó, altura 5, aqui é 4, aqui é 3, e a mesma coisa aqui na frente, ó. Se você pegar aqui, ó, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Então, para sobrar o tetraedro, você tem que tirar esses pedaços. E volume de pirâmide é 1/3, né? De área da base, aqui é um triângulo 3 e 4, então é a área da base. 3 vezes 4 dividido por 2, porque é um triângulo, vezes a altura, que é 5. Coisas que a gente pode fazer, olha só, esse 3 pode cancelar com esse 2 cancela com 4, vai sobrar um 2 aqui. Então, o que sobrou pra gente? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, menos 10 vezes 4, 40. E 60 menos 40 é igual a 20 centímetros cúbicos, fechando aqui o rolê. Aí a alternativa correta é a alternativa D. Então, questãozinha aqui bem legal, trouxe aqui muito mais pela visualização, a gente conseguiu rever aqui a fórmula do volume de pirâmide. Pirâmide é algo sempre presente na prova do ITA, então é sempre bom aí você dar uma olhada em pirâmides onde o cara coloca esferas dentro, enfim, a gente tem que sempre pensar nesse tipo de mistura onde aparece nas provas do ITA. E aí, para finalizar, a gente tem aqui a última questão de probabilidade, não poderia ser diferente aqui, uma questão que ainda a gente não fez nenhuma de probabilidade, essa aqui é bem legal, a gente já fez de combinatória, agora para finalizar, ó. São dadas 2 caixas, uma delas contém 3 bolas brancas e 2 pretas, então caixa 1, 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. E a outra, que é o caixa 2, a caixa 2 contém 2 bolas brancas e 2 bolas brancas e uma bola preta, uma bola preta. Retira-se ao acaso uma bola de cada caixa. Se P1 é a probabilidade de que pelo menos uma bola seja preta, e P2 é a probabilidade de as 2 bolas serem da mesma cor, pergunta dele quanto que vale P1 mais P2. Bom, questãozinha aqui bem legal para a gente trabalhar. Vamos pensar assim, primeiro, qual é a probabilidade das 2 serem brancas? Das 2 brancas. Por que você vai calcular isso? Porque como eu quero P1 é a probabilidade de pelo menos uma ser preta, a gente pode fazer do complementar 1 menos a chance das 2 serem brancas. Isso é interessante, porque é mais fácil de calcular. A probabilidade das 2 serem brancas é ser branca na primeira, que é 3/5, e ser branca na segunda, que é 2/3. 2/3. Não sei se vale muito a pena você simplificar, tá? Porque você vai acabar fazendo uma adição, então isso aqui é 6 dividido por 15. 6 dividido por 15. Não acho que vale a pena você
fazer isso. Depois a gente tem a probabilidade das duas serem pretas. Duas pretas. Por que você vai calcular a probabilidade das duas serem pretas? Observe que depois a gente tem a probabilidade das duas serem da mesma cor. Isso é legal. As duas serem pretas, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, preta na primeira é 2/5 e preta na segunda, que é 1/3, que é 1/3. Olha só, não vale a pena você simplificar, então isso aqui dá 2 dividido por 15. Agora vamos lá. Quem é o P1? O P1, de acordo com ele, é a probabilidade de pelo menos uma bola ser preta. Ser preta é 1 menos a chance de ser branca. Então é 1 menos 6 dividido por 15. Aí a gente tem 15 menos 6, que vai dar 9 sobre 15. Aí o P2, ele disse que é a probabilidade de as duas serem da mesma cor. Então, P2 é a probabilidade das duas serem da mesma cor, ou seja, ou as duas são brancas, 6 em 15, ou aqui, ou as duas são pretas, 2 em 15. Então, aqui 6 mais 2 vai ficar 8, 8 em 15. Aí ele pede para a gente encontrar P1 mais P2, né? Então, ele quer P1 mais P2, ou seja, 9 em 15, mais 8 em 15. Isso daqui vai dar 17 em 15. Pessoal, é isso. Fechou aqui. Me entreguei, fiz aquela revisão bem bacana. Agora é com você. Arrebenta aí, usufrua da melhor forma. Destrua aí na sua prova. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!